Òpin onílé tó lè gbàlejò. Òpin onílé o tó lè gbàlejò. Òpin onílé tó lè gbàlejò. Mi ò nílé o tó lè gbàlejò. Ikú yá máa lọ, àrùn yá máa lọ, àìsàn yá máa lọ o. Òpin onílé. Ìpín onílé tó lè gbàlejò. Òpin onílé o tó lè gbàlejò. Òpin onílé tó lè gbàlejò. Mi ò nílé o tó lè gbàlejò. Ikú yá máa lọ, àrùn yá máa lọ. Eu, de fato, queria, assim, já que você tem uma experiência também mais de escolhas, né, Luca, dentro desse contexto, né, você tem vivenciado e transitado em várias casas da Europa, você talvez pode continuar, assim, falando um pouco dessa mudança da transnacionalização. Então, o que você sentiu a necessidade de mudar, o que você viu que realmente não dava para fazer, o que você continuou fazendo e teve assim vontade de dar um jeito para continuar fazendo? Eu estou muito feliz dessa pergunta, Joe, porque eu estou totalmente em acordo com o Patrício, aquilo que estava falando antes, do problema da ruptura e mudança. Estou de acordo com você, Joe, de essa problemática que você falou como que falou assim, não existe rituais sem mudança. Mas eu posso exagerar um pouquinho. E para mim, eu posso falar que não existe vida sem mudança. A única coisa que na minha experiência, eu entendi nessa vida é que tudo muda. Quando não muda, então não tem vida, porque está morto. Essa precisa observação da experiência real me fez mudar muito na minha vida. É próprio essa coisa que foi o princípio de uma pesquisa. Eu também cheguei a primeira vez, Patrícia, sobre a Mãe de Santo que você falou, Saint-Sabin. E depois, um dia, improvisamente, eu vi o vídeo de Mãe Solange que falava da sua primeira Iaô sem sangue. Depois pesquisei na África e estavam alguns babalaus de Ibadan, de Upeocutá, que, porque os seus filhos iniciados são num país de este, de Europa, onde a matança é totalmente proibida, se adaptaram no culto de Ifá e adaptaram no culto de Ifá, que é um culto sanguinário na África, muito sanguinário. Não imagina, não, é um culto de sangue próprio. E adaptaram, porque na Bulgária, na Estônia, esses babalaus tinham muitos problemas com a matança dos animais. E depois, Patrício e Joe, eu posso falar que essa coisa de mudar e de não utilizar sangue de animais, para mim, é um tema muito de elevação espiritual. E é conectada com o sistema de alimentação. Quando eu mudei o meu sistema de alimentação, eu fui vegano, depois crudista, depois frutariano, e depois mudei novamente. E, como estava falando antes, Patrícia, eu agora não tenho uma definição, mas não como carne. Por quê? Porque eu observei que na minha alimentação, se não utilizo proteína em animais, eu tenho um pensamento mais leve, uma energia de frequência
mais sutil, e observei tudo isso, mas não assim na tradição de qualquer pessoa, próprio como experiência, de minha experiência. Então eu mudei, Joe. Mudei, mas foi tão naturais que não me precisava de pôr um cabrito. É claro que eu descendo da uma descendência de pessoas que são campesinos. Então, para mim, matar um cabrito, matar um coelho, eu sempre vi na minha vida. É normal, como você falou. Nos países dos meus pais, minha mãe, que é Abruzzo, no sul da Itália, é naturais que você mata para comer. É totalmente naturais. Então, não foi próprio uma mudança diretamente conectada na tradição. Foi próprio uma mudança que é conectada a uma mudança da minha percepção energética, do meu caminho. É da minha vida. E foi isso que me mudou próprio a necessidade de continuar nessa tradição. E mudaram muitas coisas, Joe, você sabe já, Patrício não sabe muito, mas eu vou um pouco falar disso rapidamente. Mudou também porque eu entendi depois 15 anos que eu não precisava mais fazer candomblé. Porque não me sinto de parte de uma tradição também que eu amo e adoro, mas não me sinto. Mudei também essa coisa de hierarquia que existe em todas as formas de culto iniciático. Eu mudei isso porque não me senti que a minha pesquisa poderia ficar com a hierarquia do lado, a matança de animais, uma história de tradição de práticas também fixada, como o candomblé, a santeria, umbanda que eu adoro, todas essas tradições. Mas, então, eu falo assim, eu culto os orixás, eu culto, eu amo, eu honoro, eu adoro, mas não tenho um terreiro, não sou mais um pai de santo, sou uma pessoa que se tem uma outra pessoa que quer ajuda, estou presente. Estou presente. Com toda a minha energia. De psicológica e espirituais. Estou presente. Mas não me reconheço em ninguém desse papel que também que eu fez parte disso. Fez parte e foi muito contente de fazer parte de um movimento de Ifá, de santeria e de candomblé. Eu amei, mas agora não sinto próprio a minha coisa. Eu não sei se você que pensa você próprio, Giovanna, na Europa, tudo as pessoas que eu frequento, que falo, quando falava antes de matança de animais, eles paravam e se assustavam. Agora, também que são carnívoros, que comem carne, se assustam. Porque se você compra carne, não é como se você mata bicho. Agora que eu falo que não precisa, que não tem matança, que tem outras oferendas, que pusemos, outros sacrifícios, são as mesmas pessoas que chegam. Eu sei que é uma loucura, mas pode parecer uma loucura, mas efetivamente essa coisa de candomblé sem sangue é muito mais próximo para ser aceitado
há uma mentalidade como a nossa, aqui na Europa, porque estamos na Europa. É muito mais fácil. Essa é a minha percepção. Não sei se Giovanna pensa diversamente ou Patrício, não sei. Não, eu acho. Então, você tem razão na sua experiência, e você tem razão na medida em que as pessoas, pelo que eu observei, na Itália, né, principalmente, mas em outros países também, a gente tem uma herança é, digamos, de imaginário, sei lá, um legado Uhum, do jeito que a gente vê, observa as coisas, um legado de conhecimento que sempre faz essa ligação, que é muito preconceituosa, uhum, entre a matança e rituais do mal, digamos. sim. Então, onde você Sim. ouviu falar na Europa de sacrifício? Você ouviu falar de sacrifício nos cultos satânicos, coisa Uhum, do diabo. É, sacrifício é o bárbaro, né? É a uhum, barbaridade. sim. Por muitos, durante a época colonial, o jeito que as diferentes populações utilizavam os animais e lidavam com os animais era utilizado também para definir que era mais civilizado, que era mais bárbaro, que era mais evoluído. Então, assim, esse pensamento ainda está muito enraizado na mentalidade europeia, né? Então tem uma tendência a julgar de uma forma preconceituosa aquela relação com o animal, que pode ser uma relação de morte também, que pode ser uma relação violenta, digamos, em alguns casos, de subsistência, né? E tem a tendência de olhar com esse filtro, digamos, cultural. É um filtro cultural que a gente tem e que precisa, assim, descolonizar. Uhum, Claro que é muito mais fácil para um europeu, em lugar de fazer toda o papel de se descolonizar, né, e fazer aquele movimento para entender que, cara, peraí, eu tô tipo comendo a carne que eu de forma muito civilizada eu compro já na bandeja de plástico, e aí eu acho bárbaro alguém que mata a sua própria comida, e tipo assim, em lugar de fazer esse movimento para evitar, para deconstruir esse preconceito, é muito mais fácil, em alguns casos, tirar simplesmente, sim. tipo, pegar o ato lindo, sagrado, a cantiga, o exótico também, sem aquele elemento que me que me assusta, aquele elemento que me faz, tipo, cair do da minha cadeira, assim, tipo, do meu lugar. Então tem essa parte também, que é uma parte de uma mentalidade que não é hum, que não se abre facilmente para outros contextos e outra cultura. Uhum, Claro, tipo, depois tem trajetórias diversas. Então, tem pessoas que passaram, que nem você, por uma trajetória onde você fez tudo, todas as coisas que precisava fazer, envolvendo sacrifício, envolvendo animais, aí achou melhor fazer de outra forma, achou melhor tirar. Então, você teve uma trajetória mais digamos, de exploração de vários mundos. uhum, Mas, pelo que eu observo, o fato de se assustar diante da morte de um animal é porque você nunca refletiu sobre a morte de um animal. Não é porque você está realmente assumindo uma ideologia política, uma ideologia vegana, uma ideologia anticapitalista. Não é necessariamente nada disso. Às vezes é a própria mentalidade preconceituosa
onde todo o que é diferente de você é bárbaro, não é civilizado. Então tem esse problema também de tomar em consideração. O fato, como a gente lida com os animais é também uma forma de... é um indicador na mentalidade do colonizador, um indicador de civilização. Então, precisa também ter cuidado com isso, às vezes, né? Obrigado, Joe. Eu tenho um monte de coisa para falar. Eu fui anotando aqui, então não vou falar tudo, mas vou tentar falar algumas, né? Não vou falar tudo, que inclusive pelo fato da Giovana já ter, né, eu me reconheço na fala dela, muito do que ela falou aí é o que eu compartilho também sobre essa questão. Mas vou rapidamente retomar alguns pontos que ela colocou, né? Um deles é justamente essa dimensão que você também fala, Luca, que talvez o problema não seja nem com o sacrifício em si, né? Até porque desde as próprias traduções hebraicas antigas, né, a compreensão do sacrifício, assim como as tipologias de sacrifício, são diversas, né? Então existiam, como existe aí nos sacrifícios de libação, então derramar um óleo, um perfume, por exemplo, no chão ou sobre alguma coisa, já em si já consiste em um sacrifício, né? Eu sempre dou como exemplo, eu gosto muito do exemplo da questão do sacrifício dos grãos, né? Então, por exemplo, isso eu, às vezes, quando eu estou, inclusive, nas minhas vivências religiosas, responsável por alguém que está se iniciando, eu gosto de tocar nesse assunto, porque, assim, a compreensão do sacrifício como uma oferta de algo que é valioso para você, passa, por exemplo, pelo sacrifício de um grão. Então, quando eu torro, como é costume do candomblé, quando eu torro grãos de milho, quando eu torro grãos de feijão, eu estou sacrificando ali milhares, talvez milhões de vidas possíveis, potencialmente possíveis, que estão ali sendo sacrificadas ao orixá. Porque aquele grão cru, que eu deixo de plantar, se eu o plantasse, aquele grão produziria uma planta que produziria tantos outros grãos, que plantados produziriam tantos outros grãos, que plantados poderiam produzir tantos outros grãos. E eu, torrando esse grão, eu estou sacrificando a vida não só desse grão, mas de todos os possíveis grãos que poderiam vir a existir a partir dele, para aquele orixá. Então é vida também que eu estou ofertando, né? Então, não é uma questão especificamente do sacrifício, como a Giovana falou, né? Do sacrifício, eu acho que essas religiões nunca vão se livrar, porque o sacrifício é muito importante. Me parece que a questão está muito mais diretamente relacionada com o uso do sangue. Então, trata-se da questão do sangue. É tanto que no livro lá, né, eu vou até aproveitar aqui para fazer um pouco de merchan, né? No livro eu não coloquei candomblé sem sacrifício. Eu coloquei candomblé sem sangue, né? Porque é uma questão, me parece, aí que está diretamente relacionada com o sangue, que historicamente terminou sendo associado, né, com, por exemplo, o derramamento de sangue como origem de morte, relacionada com violência, relacionada, portanto, muito bem hoje em dia em alguns movimentos pró-defesa dos animais, quando se costuma, por exemplo, se referir ao abate de animais como assassinato, né, como assassinato. E o consumo de carne como consumo de morte, né? Então é muito comum se ouvir as pessoas falarem, por exemplo, do abate do animal como assassinato, equiparando essa prática à morte imposta a uma pessoa, né, por um sujeito exterior a ela. Então é como se sangue fosse automaticamente sinônimo de violência, de morte e de crime. Daí porque abdicar, renunciar a essa prática estaria equiparável a uma evolução espiritual. E aí, nesse sentido, eu também concordo com a Giovana de que há uma compreensão
às vezes, exageradamente etnocêntrica nessas composições. Né? Isso também no livro lá eu tento explicar como é que isso aparece no raciocínio. Né? Então, próximo do crime. E aí por isso que eu preciso eliminar isso para que eu evolua espiritualmente. E esse discurso da evolução, inclusive uma palavra que em antropologia é carregada de muitos significados, né? Esse discurso da evolução é muito recorrente. Então eu percebi essa ideia da evolução em Assis Arumban, eu percebi essa ideia da evolução em Mãe Solange, essa ideia da evolução já está presente nos discursos do pai Agenor Miranda, que está documentado em vídeo aí para quem quiser ver, né? Então tem muito aparece muito esse binarismo, como a Giovana colocou, entre civilização e barbárie, né? Civilização e barbárie, ou selvageria, como queira. E a civilização está sempre ligada àqueles que não praticam mais, né, o que estão revendo. Então, esse é um dos primeiros pontos. Vou passar para o próximo. Concordo plenamente com o Luca e com a Giovana também, que todas essas práticas, sejam as que mantêm o uso do sangue, sejam as que estão renunciando ao uso do sangue, estão diretamente relacionadas com questões alimentares. Estão diretamente relacionadas com questões alimentares. Seja porque o sacrifício produz o alimento, seja porque para algumas pessoas aquele determinado tipo de alimento não faz mais sentido e não é mais necessário. Então, se aquele determinado tipo de alimento não é mais necessário, então eu não preciso produzi-lo. Né? Eu não preciso produzi-lo. Então, é como se esse processo ele fosse, na verdade, o desdobramento, o desenvolvimento de um outro processo que já começou lá atrás, que é justamente um processo de desidentificação com o candomblé como sendo uma religião étnica. E esse processo de mudança de uma religião étnica para uma religião universal, ele já é relativamente antigo. O professor Wagner Gonçalves da Silva, por exemplo, da antropologia da Universidade de São Paulo, já discutiu esse processo lá na década de 90, assim como o professor Reginaldo Prandi, assim como o professor Flávio Pierucci, Antônio Flávio Pierucci. Então, tem muita gente que já discutia essa mudança de religião étnica para a religião universal lá na década de 90. Então, veja, esse processo ele tem desdobramentos. Então, um dos desdobramentos mais recentes seria esse agora, onde tendo se tornado uma religião universal, lógico, essa religião terminou agregando pessoas de diferentes origens, nacionalidades, etc. E nesses novos adeptos, digamos assim, que já conheceram o candomblé como uma religião universal, nem todos os elementos do candomblé lhes são úteis, lhe fazem muito sentido. Então ninguém se sente na obrigação de mantê-los, esses, né? Ok, amigos. Dá um beijo a todo mundo. Beijo. Muito Tchau, obrigada, Luca. viu? Tchau, Giovana. E temos contato. Ciao Patrizio, grazie, 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 grazie. Ìpín onílé tó lè gbàlejò, ògbìn onílé tó lè gbàlejò, ògbìn onílé tó lè gbàlejò, mi onílé tó lè gbàlejò, ikú yá máa lọ, àrùn yá máa lọ, àìsàn yá máa lọ o, òpin o.